Tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a usar a função soma-se. Uma das funções mais importantes que você pode utilizar para deixar a tua planilha mais esperta, para automatizar alguns cálculos. Mas o que é mais importante, ela não é uma função que apenas soma, ela soma baseada em critérios que você vai construir. Então ela é um pouquinho complexa se você está iniciando no Excel, para entender, porque você vai ter que usar alguns comparadores lógicos, caracteres coringa, se você quiser usá-la bem, mas depois que você compreender isso, você vai poder adaptar ela a uma série de situações. Somar com base em nome de vendedor, somar com base em nome de mês, somar com base em valores. Eu quero somar valores apenas que são maiores do que tal, os valores do mês 1 até o 5. Todas essas coisas você pode definir como parâmetros, como critérios que o Excel vai utilizar para somar apenas aquilo que está dentro do intervalo que você observar. Perfeito? Vamos olhar aqui então, vamos compreender essa função e na sequência eu vou te mostrar alguns exemplos. Um monte de exemplos, não te preocupa, essa planilha está disponível para download aqui na descrição do vídeo, basta você clicar em fazer o download dela. E também você pode observar em uma série de outras aulas que você vai poder aprender outras funções, entender um pouquinho melhor o Excel. Aproveita que o canal está começando e deixa alguns comentários, vai nos ajudar muito e vai ajudar a direcionar aí nas tuas dúvidas, beleza? Então tá, como qualquer função, você tem que iniciar colocando o sinal de igualdade. Então igual, soma, C. E aí o que acontece? Abrir parênteses. E aí observa aqui que o Excel já mostrou as partes, enfim, da nossa função. Perfeito. É isso que a gente quer e é isso que a gente precisa, porque aí a gente vai poder colar na hora que a gente está construindo a função e aí a gente lembra quais são as partes dela. Então, ela é composta por 3 partes. O intervalo, critérios e o intervalo de soma, que é opcional. O que é o intervalo? O intervalo é o local do qual você quer fazer uma comparação para que o Excel some valores. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar, vamos imaginar que você quer somar valores com base no mês que foi vendido, com base no mês que foi apurado alguma coisa, enfim, exemplo. Então, nós teríamos aqui o nosso intervalo de G4 a G7, como está aqui. E aí o que acontece? Eu quero que o Excel compare nesta coluna os critérios que eu vou colocar a seguir. Então, se eu quisesse comparar com base no valor, eu quero saber se atingiu determinado valor, aí nós usaríamos como critério de H4 a H7, nesta tabela que nós estamos usando de exemplo. Perfeito? Então, olha só. Vamos simular que seja aqui, então, de G4 a G7, ponto e vírgula. Ponto e vírgula separa as partes de uma função. Então, nós dissemos já em qual intervalo a gente quer. Então, o intervalo é o endereço. Perfeito. Qual é o critério? Então, quais são as condições de soma? É isso que esta parte, que essa segunda parte te pergunta. Então, aqui o Excel está te fazendo uma pergunta, ele está te questionando. Celso, como é que você quer que eu some? Que critérios você quer usar? Você quer... Nesse caso aqui, nós estamos usando um critério de texto. Então, vamos supor aqui que eu vou colocar entre parênteses. Eu quero somar apenas o que é do mês de janeiro. Perfeito? Fechei parênteses. Parênteses não, perdão, aspas, duplas. Então o que acontece? Coloquei entre aspas duplas o critério. Qual é o critério? Eu quero somar apenas o valor que está escrito em janeiro. Imagina que é uma tabela que se repete enormemente, várias vezes o mês de janeiro. Aqui é uma tabela pequenininha para fins de exemplo. Mas imagina uma tabela gigante de 1000 linhas, 100.000 linhas. Ele vai fazer essa soma certinho, com base nesses critérios. Ok. Então olha só. Janeiro, ponto e vírgula, intervalo soma. O intervalo soma é da onde você quer extrair a totalização. Nesse caso aqui nós temos os nomes dos meses, mas os valores estão aqui da coluna H4 até H7. Então nesse caso eu quero somar os valores. Eu estou comparando como critério o nome do mês, mas eu quero somar o valor que está ali do lado. Show? Então quando você diz, quando você passa um intervalo, e depois um critério e um intervalo de soma, o Excel transforma aquilo ali numa matriz, ou seja, linhas e colunas
Então, se janeiro constar na linha 1, ele vai somar o que está na mesma linha 1 na coluna que você marcou, e assim sucessivamente. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu estou dizendo para o Excel o quê? Eu quero somar, eu quero avaliar na coluna G aonde está escrito janeiro e eu quero somar os valores que estão na coluna H na respectiva linha onde está escrito janeiro. Então, eu vou fechar aqui e vou dar um Enter. Olha só, nós temos aqui apenas um mês de janeiro. Vamos simular aqui, vamos escrever janeiro aqui, ó. Só para simular. Então, olha, observa aqui embaixo. 69, que é exatamente um mês de janeiro. Agora nós vamos passar a T2. Vou dar um Enter. Observa que ele já somou 69 com 11 e assim sucessivamente. Ou seja, quantos meses de janeiro tiver ali, ele vai fazer essa análise. Tá, Celso? Perfeito. Mas eu vi que você colocou aqui algumas explicações sobre as condições de soma. Essas condições de soma são semelhantes ou iguais quando a gente utiliza a função C. Então aqui é soma C, é uma função, é uma junção das fórmulas soma e C. Então, C critério, soma de juntar todos os números e valores que você tem. Então, juntou as duas fórmulas e misturou elas. Perfeito. Então, nós temos que usar os comparadores que estão aqui embaixo. Não te preocupe, essa planilha está na descrição do vídeo. Você pode baixar ela, olhar esses comparadores, ver os exemplos e fazer os exercícios que eu deixei ali, enfim, para que você possa reproduzir as funções e manter ali o exemplo para você colar, para poder você ver a estrutura, repetir, reproduzir. Perfeito? Então, observa que nós poderíamos somar os valores que são maiores do que 100, menores do que 150, diferentes de 50, janeiro, como nós usamos ali, valores que têm a letra S, então o asterisco é um caractere coringa, ou valores que estão vazios. Celso, não estou entendendo nada disso. Não te preocupe, nós temos aqui, na próxima planilha que nós estamos utilizando, algumas explicações sobre os comparadores, mas mais importante que isso, os exemplos práticos que vêm a seguir, ok? Celso, talvez eu fique com dúvidas. Isso é extremamente normal. O que você tem que fazer? Exemplos. Você tem que fazer os exercícios, repetir, mudar a estrutura, tentar configurar a fórmula da tua maneira, pegar uma planilha que você tem lá pronta, com as tuas continhas do mês, algo do tipo, tenta fazer essa simulação, modifica algo e tenta colocar essa função para dentro da tua planilha que já existe. E aí você vai começar a entender, vai ter dificuldades, pode deixar comentários aqui abaixo que a gente vai estar respondendo, sem sombra de dúvidas. Aproveita que o canal está pequeno, tem poucos comentários. Nós estamos, graças a Deus, aí estamos aumentando os números e graças a vocês aí. Então, olha só, vamos para os comparadores. Os comparadores são igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente. Então, basta você usar esses símbolos que você vai dizer para o Excel determinadas coisas. Então, olha só, se o sinal de igual, perfeito, não precisa dizer mais nada. Mas aí, no caso do sinal de igual, nós não precisaríamos usar, bastaria colocar entre aspas aquilo que a gente quer que seja igual ou um número, como a gente vai ver nos próximos exemplos. Agora, já maior, nós vamos usar menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente, tudo isso nós vamos usar. Perfeito, então. O que são os caracteres coringas? Caracteres coringas nós vamos usar nos comparadores. Então nós podemos usar, por exemplo, o asterisco, como você viu lá. Então aqui, por exemplo, nós temos o A asterisco S. Então o Excel vai procurar todas as palavras que começam com A e terminam com S. Então, abelhas, por exemplo. Se tivesse lá uma categoria abelhas, ele somaria os números que estariam do lado dela. Se tivesse, por exemplo, a palavra abóboras, começa com A, termina com S. O asterisco quer dizer que tudo que está no meio. Agora, nós poderíamos colocar asterisco e a letra S. O que quer dizer isso? Asterisco, qualquer letra que vem antes, mas que termine com S. Então, qualquer palavra que termina com S. Então, bolas, cabeças, tudo que terminar em S. Espelhos, tudo que terminar em S, ele vai somar. Então, nós podemos usar esse caractere com uma série de variáveis para poder extrair várias somas diferentes.
Você vai ver nos exemplos. O E junta, concatena partes de uma função, de uma fórmula, de uma expressão, nesse caso de um comparativo. Então nós podemos usar, por exemplo, o símbolo de maior aqui e o endereço que está na célula C2. Vamos supor que lá na célula C2 está o número 10. Então, maior, entre aspas, duplas, é importante, sempre, o E C2. Então o que eu estou dizendo para o Excel? Eu quero que tu somes valores maiores do que estão na célula C2. Se fosse o 10, maiores que 10. Se fosse o 20, maiores que 20. Então, interrogação substitui um caractere na posição exata. Um caractere. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, aqui, ó, eu escrevi Maria, aqui, ou Mário, por exemplo. Então, olha só. Abre aspas, M. Então, eu quero uma palavra que comece com M, tenha qualquer letra na segunda posição, depois o R, depois o I e qualquer letra na última posição, mas naquela posição específica. Então, se na célula lá tiver escrita, na coluna de comparação inicial, tiver escrito, por exemplo, Mário, tem acento e a letra A e termina com O. Ele vai pegar. Se tiver escrito Maria, ele vai pegar também, porque tem a letra A e termina com A. Então, esse caractere de ponto de interrogação faz com que tu possas escolher, buscar qualquer caractere naquela posição específica. Perfeito? Perfeito. Vamos ver aqui os exemplos. Não esquecendo de falar do tio, que transforma o asterisco e o ponto de interrogação em caracteres normais. Então, se você quiser procurar lá uma palavra que tenha um ponto de interrogação, ou uma palavra que tenha um asterisco nela, então você coloca o tio antes, e aí ele vai entender o caractere não como um caractere coringa, mas como ele próprio. Vamos para a parte mais legal, que é os exemplos agora. Olha só, nós temos aqui essa planilha, com esses dados que já são conhecidos por quem vem acompanhando o canal. Se você não acompanhou ainda, não conhece essa planilha, ela já foi aqui, nós explicamos a fórmula C através dela. Celso, não conheço a fórmula C. Vai aqui, ó, no link das outras planilhas, função C, clica no link aqui, e aí o teu Excel vai te jogar para a página. Caso não abra a página, clica com o botão direito, copia e cola no teu navegador, ali na barra de endereços, que você vai ser redirecionado para a aula da função C, para que você possa aprender mais uma das funções importantes, ok? Celso, eu não manjo muito de Excel, não compreendo muito bem, então vai para essa aula aqui, ó, Excel básico, primeiros passos, que você vai ter algumas noções iniciais do programa para que você possa caminhar com mais segurança, ok? Perfeito, então. Vamos lá. Aqui eu criei uma tabelinha aqui do lado para a gente fazer uns exemplos de funções. Então eu vou fazer com números. Então igual, soma, C, abre o parênteses. Qual é o intervalo que eu quero? Vamos somar com base em números, por exemplo, num primeiro momento. Então eu quero somar aqui esses valores, que estão da célula D4 até a D15 aqui, ponto e vírgula. E eu quero qual critério? Eu quero somar os valores que sejam iguais a esse aqui. Eu posso clicar na célula que eu quero, e aí o Excel vai captar o valor que está naquela célula. Nesse caso, então, eu coloquei o endereço K, número 3, que é o valor da coluna K, linha 3. E aí o que acontece? Ele vai pegar o valor que está naquela célula. Então, 51, ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? O mesmo aqui. Fechamos parênteses. E aí o que acontece? O Excel vai procurar, vai fazer uma soma C das células que tem este valor aqui. Celso, deu 0. Claro, não tem nenhuma célula aqui que deu 50. Então vamos colocar aqui 50. E 1, melhor dizendo, não é? Então olha só, ele acabou de somar. Se tivesse outra aqui embaixo, que deu o valor 51, ele somaria. É claro que isso é muito, né? Essa função dessa forma ela fica muito exata, ela só vai somar aquele valor específico. Mas é isso mesmo, é para que você entenda o funcionamento dela. Agora, nós podemos aqui, por exemplo, também assim, ó, colocar outros valores, igual soma C, abre parênteses, qual é o intervalo de soma? Aliás, qual é o intervalo que eu vou avaliar, melhor dizendo, né? Aqui sempre por primeiro é o intervalo que eu vou avaliar, ou seja, da onde eu quero ver assim os critérios. Então, ponto e vírgula.
Eu posso digitar um número aqui? Posso, eu posso colocar aqui, por exemplo, sei lá, 95, tem ali o valor de outubro que é 95, ponto e vírgula, intervalo de soma, mesma coisa. Celso, eu vi que aqui o intervalo de soma é opcional, eu preciso colocar aqui do lado, se a tua coluna de intervalo, se a tua região de intervalo for a mesma que você vai somar, não precisa colocar, mas eu recomendo que tu coloques, porque é muito fácil você cometer erros e se confundir na hora que você for trabalhar com textos ou comparadores lógicos. Então vou dar um Enter. Somou aqui os 95. Tá, Celso, mas assim, ó, isso aqui tá muito, né, eu não vou uma coisa tão específica. Claro que vai. Você pode, por exemplo, comparar com base num texto. Ou aqui, por exemplo, eu quero somar apenas com base no número do mês. Então, olha só, imagina que você tem uma planilha que você tem lá os números dos meses. Várias vezes janeiro, várias vezes fevereiro. Então, olha só, igual, soma-se, abrimos. Qual é o intervalo? Nesse caso, o critério vai partir aqui da coluna do número do mês. Ponto e vírgula. Qual o mês que eu quero somar? Ah, o mês 10 de novo. Não, vamos colocar o mês 9. Ponto e vírgula. Aonde eu quero somar? Agora você viu aqui, ó, que o intervalo de soma é diferente do intervalo de critérios. Por quê? Porque o critério é o número do mês correspondente. E o intervalo da soma é a coluna que eu quero somar, os valores que eu estou levando em conta para somar. Então, fechamos, vamos dar um Enter. Qual é o mês 9? 78, deu certinho. Então, aqui nós vimos 3 exemplos com base em números. Celso, números e comparadores. Aqui a coisa começa a ficar quente e começa a ficar legal. Olha só. Vamos lá, igual, soma, C, abrimos parênteses. Então eu quero somar, por exemplo, vamos usar aqui o critério da meta. Qual é a meta? Tudo que for acima ou igual a 51 vai haver a contabilização. Então vamos usar aqui, ó. Qual é o intervalo que eu quero observar? Este aqui, ponto e vírgula. E aí o que, que eu vou fazer? Eu quero que o Excel, ó, vamos abrir aqui, aspa dupla, maior ou igual a 51 nesse caso ali. Perfeito? Olha só, ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? Aqui também. Então olha só o que vai acontecer. Nós estamos dizendo para o Excel, eu quero que tu some se neste intervalo aqui os valores forem maiores ou iguais a 51. Perfeito? Então vamos dar um Enter. 407. Então vamos clicar aqui, ó. Maior que 51. Vamos clicar em todos os que são maiores do que 51. São todos esses aqui que eu selecionei. Celso, como é que você fez essa seleção picada? Basta você clicar no primeiro e pressionar a tecla Ctrl do teu teclado. E aí clicando nos próximos que o Excel vai selecionando apenas aqueles lá. Tá, mas por quê? Por que você fez isso? Observa aqui embaixo no teu Excel. Ele já faz a soma das células selecionadas. Então essa aqui é uma função que às vezes as pessoas iniciantes desconhecem e que pode ajudar muito. Imagina aqui, ó, 407 nós tiramos a prova real que está certinho. Então imagina que você quer somar esse intervalo aqui só para saber quanto que deu até agora. Observa, selecionamos todos, a soma deu 539, a contagem 12 e a média 44,9167. Perfeito? Dica legal, não é? Então, perfeito, funcionou, nós conseguimos somar com base. Ah, Celso, mas se eu alterar a meta aqui, vai alterar aqui também? Não, aí nós vamos ter que fazer diferente. Então, igual, soma, C, abre parêntese. Qual é o critério? Eu quero ver com base nos valores. O que eu quero ver? Eu quero ver aqui, ó, abre aspas, os valores que são maiores ou iguais a. E aí nós vamos usar o caractere especial, o E comercial, o caractere coringa, e vamos colocar aqui o endereço. Olha só, então, Celso, o caractere coringa serve para quê mesmo? Olha só. Então nós colocamos aqui maior ou igual, entre aspas duplas, o E, que está dizendo assim, eu quero que o Excel procure o que é maior ou igual ao endereço, ao valor que está no endereço da célula K3. Então, na prática, o que você está fazendo? Você está juntando maior ou igual a K3. Só que nós não podemos colocar tudo isso entre aspas, porque o Excel
buga, ele não entende que aquilo ali é um endereço quando está escrito entre aspas. Qual é o intervalo da soma? Fecha o parênteses, entra. Celso, mas deu os mesmos 407, só que tem um detalhe, observa que essa fórmula aqui agora ela ficou dinâmica. Eu vou diminuir para 5 aqui e vou dar um Enter. Viu? E aqui nós ficamos com o mesmo. Por que não ficou a mesma coisa que os 407 aqui mudou? Porque aqui nós escrevemos o número 51 e não colocamos o endereço da célula. Já aqui, observa aqui na barra de fórmulas, nós colocamos aqui o endereço da célula K3. Então, qualquer valor que estiver contido aqui, o Excel vai avaliar. Perfeito? Show de bola. Agora, eu quero, por exemplo, somar, vamos lá, igual soma C. Eu quero somar os valores aqui, ponto e vírgula, daquilo que for diferente do que? De qualquer valor que tu quiseres. Então eu quero assim, vamos supor que tu estás vendo ali um boletim. E aí você quer ver os alunos ali, ou os vendedores que chegaram a tal valor, ou que não chegaram. Enfim, você quer ver a diferença. Então, quando você quer ver a diferença, é o sinal de maior e menor juntos. Então, na prática, o que você vai fazer? Eu quero, por exemplo, somar tudo aquilo que é diferente de 27. Eu vou usar o 27 ali de exemplo, que é o valor que está em março ali. Perfeito? Então, olha só. O que você vai fazer? E aí, qual é o intervalo de soma? Olha só. Fechamos parênteses. Enter. Opa, deu 512. Como é que eu sei que está certo? Eu vou selecionar tudo aqui e vou desmarcar o 27. E olha só, deu 512 aqui embaixo. Ah, então, mas Celso, não estou seguro disso. Vamos colocar aqui no lugar do 9527. Observe que ele foi alterando aqui, tá bom? Ah, Celso, vamos colocar todos aqui 27 para ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos fazer o exemplo. 27. Viram? Não somou nada. Então, essa é a parte legal de você usar os comparadores. Vamos ver aqui se tem algum comparador diferente, menor ou igual, maior ou igual. Igual é a mesma coisa, né? Então nós não precisamos trabalhar, mas nós poderíamos, por exemplo, aqui colocar assim, ó. Igual, soma, C, abre parênteses. E aí nós vamos colocar o quê? O intervalo, ponto e vírgula. E aí critério. Que critério? Quero que some o que é igual a este valor aqui. De novo, ponto e vírgula. Qual é o intervalo? E aí o sinal de igualdade você não tem necessidade de usar, perfeito? Show de bola. E agora? Vamos para o próximo que é com texto, que esses são bem interessantes. Igual, soma C. Abrimos parênteses. Qual é o intervalo? Lembra, aqui é o intervalo dos critérios. Então agora nós vamos usar o mês. Então eu vou selecionar aqui a coluna referente ao mês. C4 até C15, neste caso aqui. Então é aqui que eu quero comparar. Perfeito? Qual é o critério? Eu quero o mês de fevereiro. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? Coluna D. De D4 até D15. Fechamos. Então, o que acontece? O Excel vai somar tudo que está com fevereiro. Então, vamos colocar fevereiro aqui no 56. Observe que ele está somando. Perfeito, então. Está funcionando perfeitinho. Agora, vamos colocar diferente. Eu quero colocar aqui... uma outra operação. Então, vamos lá. Igual, soma-se. Qual é o intervalo? Vamos de novo aqui. Vamos usar um caractere coringa agora? Ponto e vírgula. Eu quero somar o quê? Tudo que começa com a letra M e termina com qualquer caractere. Então eu vou usar o caractere coringa asterisco. Então tudo que começar com a letra M, o Excel vai somar, ponto e vírgula, vai somar o quê? O meu intervalo de valores. Fechamos parênteses aqui. Então olha só, Excel, eu quero que tu analises
da célula C4 até a célula C15, tudo que comece com a letra M. E some o que está na coluna da direita. Vamos dar um Enter. 83, será que está certo? Março é com M, maio é com M, e são esses dois. 83 a soma. Perfeito. Bah, Celso, então agora está começando a fazer sentido para mim. É isso aí, por isso que você tem que acompanhar bem e olhar bem a explicação, rever essa aula mais que uma vez, porque entendendo isso aqui é o mapa da mina para você passar a fazer o teu mind blowing, para explodir aí a tua mente e você conseguir usar muito mais funções, você vai conseguir resolver muitos problemas. E o bom profissional é aquele que resolve problemas, não é aquele que cria problemas, não é verdade? Então tá. Então nós já usamos aqui o asterisco, vamos usar agora outra possibilidade. Então, olha só, soma C, abrimos parêntese, qual é o intervalo de critério? Ah, eu quero de novo aqui. Vamos fechar, ponto e vírgula, e agora qual é o critério? Vamos abrir aspas, e aí eu quero que comece com qualquer palavra e termine com a letra L. E vamos fechar aspas. Ponto e vírgula, qual é o intervalo de soma? Fechamos aspas. Parênteses, perdão. Olha só, então eu quero que o Excel analise tudo aquilo, todas as palavras que terminarem com a letra L. Todos os meses, nesse caso, né? Que são meses que nós estamos observando. 18. Qual é o mês que termina com a letra L? Abril. Olha só. Vamos simular aqui que maio termine com a letra L, só para você ver como ela é uma fórmula dinâmica. É óbvio que não termina com a letra L, mas eu vou dar um Enter. Abril e maio, 18 mais 56, 74, 74. Perfeito? Olha só que bacana, não é? Então você vai tendo uma série de possibilidades. Olha só, eu vou usar um outro exemplo aqui interessante que às vezes você precisa procurar com base num final de palavras, como eu usei o exemplo da Maria e do Mário ali, usar alguns caracteres, enfim, vamos supor que tu está procurando aí numa lista vários nomes que terminam com algumas sílabas. Então, olha só, qual é o intervalo? Mesma coisa, ponto e vírgula. Qual é o critério? Abre aspas, e aí olha só, qualquer valor que termine com bro, qualquer palavra que termine com bro, ponto e vírgula, ele vai somar os valores aqui do lado. Fechou parêntese. Então, soma C de C4 até C15, palavras que terminem com bro. Vou dar um Enter, 235. O que termina com bro? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, olha só. 235. Perfeito. Então, eu gosto bastante dessa função, ela é dinâmica. Vamos olhar aqui alguns comparadores para ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Vamos usar um exemplo, então, com o ponto de interrogação para que fique claro para ti. Qual é o intervalo? Mesma coisa. Bom, vamos usar aqui uma... ponto e vírgula. Qual é o critério? Eu vou colocar aqui que começa com qualquer letra. E depois que tenha a letra A. E depois, ao final, qualquer caractere. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? Então, olha só. 152. O que eu estou dizendo aqui para o Excel? Eu quero que comece com qualquer caractere e a segunda letra seja A. Perfeito? Ah, Celso, mas então por que eu não usei o asterisco na frente? Porque é naquela posição específica. Então, aqui se eu colocasse um asterisco, poderia ter quantas letras fossem aqui para frente do A, mas eu quero só
que tem uma primeira letra depois do A. Então, qual é que tem uma primeira letra depois do A? Janeiro, março, maio, são essas. Então, vamos somar aqui, ó, janeiro, março, maio. Quanto que deu? 152. Então, é por isso que a gente usa o caractere de interrogação, porque aí eu digo a posição específica de uma letra. Ah, e se eu quisesse colocar aqui então, primeiro qualquer letra, depois a letra A, depois a letra N e qualquer letra ao final. Vou dar um Enter. 69, por quê? Porque primeiro qualquer letra, depois a letra A e depois a letra N é só janeiro, nesta lista aqui. Então vamos colocar aqui só para fins de exemplo, qualquer letra, vou botar aqui embaixo. No lugar de dezembro aqui, eu vou botar a letra X, depois o A, depois o N e depois qualquer letra aqui, ó. E vou dar um Enter. Observa que ele somou 4 aqui, porque começou com qualquer letra, depois a letra A, depois a letra N. Então é para isso que serve o caractere coringa aqui. Agora, se eu colocasse aqui um asterisco, e colocasse aqui qualquer valor aqui, ó. Tá vendo que ele está somando igual? Por quê? Porque é qualquer coisa antes daquela sequência de caracteres. Observa, qualquer coisa antes do AN. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no meio aqui de fevereiro, ó, AN, e dar um Enter, ele vai somar. Por quê? Porque é qualquer coisa. Agora, se eu colocar aqui de novo interrogação e dar um Enter, ele vai somar apenas o 69. Por quê? Porque é a primeira letra, depois o A e o N. Tá vendo aqui? Então, esse exemplo aqui é importante para que tu possas usar muitos exemplos, para que tu possas compreender. Então, nós usamos aqui texto, caracteres coringa. Ah, eu poderia somar aqui, por exemplo, com base em atingiu ou não atingiu a meta. E não com base no valor. Como assim, Celso? Olha só. Igual, soma C. E aí eu quero qual é o intervalo que eu quero observar. Este aqui. Esse é o meu critério. Ponto e vírgula. E qual é o critério? Eu quero saber se atingiu a meta. Fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí eu quero que some todos os que atingiram a meta. Fecha parênteses. Dei um Enter, 407. Mesma coisa eu posso fazer aqui. Posso pegar igual, soma C. Qual é o intervalo? Aqui. Ponto e vírgula. Não atingiu. Ponto e vírgula. 407 atingiram a meta. O total de quem atingiu a meta. 132 o total de quem não atingiu a meta. Como é que eu sei que está certo isso aqui? Somamos todos. Deu 539. Somamos todos. Deu 539. Perfeito? Grande explicação. Essa função é fundamental. Eu espero que tu olhes mais que uma vez esta aula. Eu sei que parece complicado para quem está iniciando, mas se tu entenderes isto aqui, depois disso aqui, é docinho. Você vai conseguir fazer qualquer fórmula. Repita, olhe, pode procurar na internet. Você vai encontrar aulas muito mais simples do que essa, mas não tão bem explicadas, não tão detalhistas. Então, aproveita essa aula, baixa a planilha de exemplo que está na descrição, que você vai poder fazer aí uma série de comparações, você vai poder ver os exemplos, você vai poder usar os comparadores, ver a explicação, tudo num lugar só, ok? Muito obrigado por ter assistido, obrigado por prestigiar o nosso canal. Eu te peço, inscreva-se, curta, compartilhe, comente, é muito importante. Você teve aí uma baita de uma aula muito boa, bem explicadinha. Você vai encontrar uma série de professores dando exemplos, poucos exemplos, explicando pouco as funções. Eu sei que eu falo bastante, mas é para que não reste dúvidas, ou melhor, que reste poucas dúvidas a ti. Não entendeu? Olha de novo, deixa um comentário. A gente está aqui para
fazer esse canal crescer e para te explicar. Certo? Muito obrigado. E lembre, tem aqui os exercícios 1 e 2 para que tu possas fazer aqui as tuas análises, os teus exemplos, tentar copiar. E os links das outras aulas estão aqui na última planilha para você acompanhar. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.